Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, dando sequência ao nosso estudo dessa noite, a respeito do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar um pouquinho diferente. Peço licença aos irmãos para começarmos um pouquinho diferente, hoje com a ajuda da minha querida e amada filha Amanda, e nós vamos iniciar os nossos estudos relembrando o trecho de uma canção do grupo Roupa Nova, que tem o título de A Paz. Paz. E tem tudo a ver com o nosso estudo dessa noite, tá bom? Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Então, meus irmãos, agradecendo Mandinha, a ajuda com a sua voz aqui maravilhosa. Nós vamos continuar mostrando que Jesus, nesse capítulo, ele toma a criança como símbolo, um símbolo de pureza. A pureza que todos nós precisamos cultivar em nossas vidas, em nossos corações. E nesse capítulo, também é importante nós recordarmos que a palavra de Jesus, ela é repleta de fraternais advertências para todos nós cristãos de todos os tempos, para que a nossa fé pudesse se espelhar, sobretudo, no exemplo dele, nosso Senhor Jesus Cristo, resgatando a sua feição simples, a sua feição de amor, para que possamos juntos com isso resgatarmos a pureza que a fé deve simbolizar para todos nós. E essa pureza tem que ser igual à pureza do coração de uma criança. Meus irmãos, nós sabemos, pelos estudos que já fizemos, inclusive da doutrina espírita, e fundamentalmente nela, a partir dela, que todas as religiões, ou através das religiões, em todos os milênios, ao longo de todo esse tempo que a humanidade já vem percorrendo seu caminho em busca da evolução, nós vamos ver que essa humanidade, crendo em um poder ou um princípio superior, ela vem caminhando exatamente em busca dessa civilização, em busca da sua evolução, em busca do seu crescimento intelectual e, sobretudo, moral. A fé, as religiões, têm proporcionado ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, essa conquista por parte de toda a humanidade. Se nós relembrarmos no que diz respeito à nossa civilização, vamos ver Moisés trazendo as leis divinas que serviram e servem até hoje como um roteiro universal para toda a humanidade. Ali estão escritas as normas ditadas diretamente por Jesus e seus prepostos, seus emissários, ao legislador hebreu, o grande revelador que foi Moisés, lá no alto do Monte Sinai,
sinalizando para a humanidade, para toda a humanidade, qual deveria ser o nosso comportamento, as nossas avaliações, as nossas observações a respeito de Deus. Os 10 mandamentos, que está lá, salvo engano, transcrito no livro de Êxodo, ele mostra para a humanidade um roteiro muito seguro para nós observarmos. Ali estão transcritas normas de comportamento, ali está transcrita, né, a norma fundamental do comportamento humano. A relação entre as pessoas, o respeito, o temor a Deus, o amor ao Pai, a Deus, a forma de conviver no que diz respeito ao respeito aos direitos do próximo, o direito à família, a necessidade da verdade, sobretudo dita diante das autoridades, em relação ao comportamento do nosso próximo, a importância da manutenção do respeito à propriedade do semelhante. Ali foi um luzeiro para que a humanidade, a partir daquelas leis, pudessem, vamos dizer assim, estabelecer uma norma de conduta que não fosse a selvageria que Moisés encontrou para poder seguir por aí, né, ou daí para diante. Acontece, meus prezados irmãos, que a lei, ela precisava de um complemento. Ela precisava ser esclarecida, iluminada e complementada. E, acima de tudo, precisava fundamentalmente ser ratificada, confirmada por alguém que tivesse uma autoridade superior, uma autoridade maior, por alguém que estivesse acima de todos e de tudo, alguém cuja passagem à terra jamais recebeu, alguém que seria muito maior do que todos os profetas da antiguidade, incluindo Moisés, que fosse maior do que todos os sábios do Ocidente e do Oriente, e que serviria de exemplo, de paradigma maior dos ensinos constantes na própria lei de Moisés, nas próprias tábuas da lei. Jesus então veio, meus irmãos, elevou ao ponto máximo o ensino religioso, mostrando à humanidade que a crença, que os ensinos religiosos, que se identificam efetivamente com as leis de Deus, eles têm que servir para influenciar definitivamente a postura das criaturas. E me refiro às posturas intelectuais e morais de todas as criaturas humanas. Sem esse resgate, sem essa observância, as religiões passariam para toda a eternidade como fruto de um pensamento de uma determinada civilização, até contribuindo para o progresso dessa civilização, mas nada mais do que isso, contribuindo de maneira muito tênue, de uma maneira ainda muito, vamos dizer assim, fraquinha, para que as criaturas pudessem crescer, moral e intelectualmente. Jesus não. Jesus fez a diferença. O Mestre decretou o fim das crenças apenas pautadas em regulamentos e normas exteriores. Ele determinou definitivamente, ele mostrou definitivamente à humanidade que a lei do amor, e essa lei do amor, ela viria estar fundamentalmente estribada na pureza dos corações humanos, a pureza dos sentimentos humanos, a pureza da ação como caminho que nos leva a compreender este sentimento maior. É o amor exemplificado, o amor colocado na prática, estabelecido de maneira efetiva no nosso dia a dia, seja dos nossos pensamentos, seja nas nossas ações. As religiões estabeleciam até Jesus um descasamento entre a prática e a fé religiosa. Faça
o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Assim, as religiões, especialmente através dos seus líderes, estabeleciam para aqueles que estavam numa posição hierarquicamente inferior, aqueles arautos, entre aspas, da fé, que se punham a ditar regras e regulamentos para a humanidade inteira. Jesus muda isso, ele muda esse conceito. E muda não apenas estabelecendo a grande novidade, que na realidade é a lei do amor, que paira sobre todo o universo criado por Deus, mas ele transforma a aplicação das penas morais, das penas físicas impostas, seja por romanos, seja por fariseus. Ele substitui tudo isso por novos conceitos, por novas práticas, por um novo entendimento que haveria de transformar definitivamente toda a sociedade humana. E estabelece como regra de conduta para todas as criaturas aquilo que não estava na lei mosaica, nas tábuas da lei, de maneira tão clara. A partir de então, o mestre diz que era fundamental que nós tivéssemos o amor a Deus, mas que também tivéssemos o amor ao próximo. E que esse amor ao próximo era condição para que pudéssemos amar a Deus. Estabelece o perdão como necessidade das relações humanas. Estabelece pela primeira vez o conceito de merecimento para que pudéssemos atingir as culminâncias da felicidade e da alegria. Jesus finalmente coloca para a humanidade um conceito de redenção baseado não apenas por favoritismos ou exclusivismos que colocavam uns sobre os outros, que estabelecia a preferência de uns sobre a preferência de outros, mas, pelo contrário, Jesus fundamentalmente estabelece os conceitos da igualdade e da fraternidade, que só mais tarde haveriam de ser compreendidos como conceitos fundamentais à civilização humana. O romano dominador e o fariseu sectário, eles não poderiam jamais, meus irmãos, compreender esses conceitos. Porque em suas concepções, esses ensinamentos de Jesus, esses conceitos que ele nos trouxe, que ele estabeleceu como sendo fundamentais e definitivos para a civilização humana, para eles, fariseus e romanos, eram meras demonstrações de fraqueza. O conceito, a ideia da grandeza moral foi explicado e vivido por Jesus. Explicado e vivido por Jesus. E que, de maneira muito clara, sem rodeios, sem deixar qualquer dúvida, chegando mesmo ao ponto de contar histórias para que as criaturas, na infância intelectual em que ainda se encontravam, a maioria esmagadora delas, pudessem compreender essas ideias de maneira mais clara. Mostrou então o mestre que todos nós deveríamos nos comportar em relação a Deus de forma totalmente diferente e em relação aos nossos semelhantes de maneira totalmente diferente que até então vínhamos nos comportando. Jesus, inclusive, meus irmãos, traz uma mensagem nova para a grande maioria, esmagadora maioria das criaturas humildes e sofredoras daquele tempo. Para a grande maioria de cidadãos que, na verdade, formavam exércitos imensos de países submetidos pela força das armas e pelo poder das águias. Criaturas que, na sua singeleza e sua simplicidade, eram ensinadas e obrigadas a temer um Deus que apenas prometia grandeza e força ao seu povo, mas que não falava de amor e de fraternidade, que não falava de perdão nem de compreensão, que jamais falava em igualdade entre todos, segundo a ideia do Deus que era trazido pelos religiosos de então.
Portanto, meus prezados irmãos, Jesus fez questão de deixar todos esses conceitos logo um pouco antes da ordenação de seus discípulos, subindo a um monte e legando à humanidade uma das mais belas páginas de sua história, que foi o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão Profético, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 3 a 16. E apenas, meus irmãos, para poder lembrar aqui a todos dessa inigualável passagem de Jesus pelo nosso mundo, né? Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos e para as irmãs exatamente a compreensão, a lembrança desse Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou ler apenas mais um aqui, que na realidade acho que minha leitura não ficou correta. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem mal contra vós por minha causa. As perseguições que depois se instalaram contra toda a cristandade. Meus irmãos, Jesus traz então essa mensagem inovidável para a grande maioria de todos nós que sofríamos naquele tempo, para os deserdados, para os tristes, para os caluniados, né? Jesus vem para os filhos do Calvário, já naquele tempo, e demonstra como ninguém que haveria um lugar para todos no reino dos céus que soubessem compreender o momento em que viviam e ainda assim amar o seu próximo, perdoar o seu semelhante, ter para com Deus a postura de quem se consagra como um filho amado e um filho grato às bondades de Deus que está nos céus, que nos provê a todos, inclusive de esperança, nos provê de paz, nos provê de resignação e de forças para enfrentar as dificuldades que vivemos nessa vida de expiação de provas, nesse mundo de sofrimentos que nós mesmos herdamos a partir das nossas construções equivocadas que ficaram no passado, muitas vezes recente, de nossas anteriores reencarnações. Como vimos, meus irmãos, Jesus está mudando o mundo. E está mudando o mundo em todas as suas bases, em todos os seus conceitos e em todas as suas estruturas egoísticas e violentas. Depois de 400 anos, durante o triunvirato de Marco Antônio, que entregou Israel para ser administrado pelos sírios, nós vamos encontrar o povo hebreu
ansioso por acreditar nos ensinos dos profetas, em especial de Isaías, que informavam a vinda do Messias. Pairava naquele tempo, pairava no ar, uma suave expectativa e uma certeza de que ele libertaria o seu povo amado, do jugo dos poderosos, do jugo das paixões, do jugo da dominação e da incompreensão. Quando o poder terreno mais se estabelecia, quando as perseguições, quando a incúria, a crueldade, a tirania estavam presentes de maneira efetiva no mundo, em todas as regiões desse orbe, quando Roma dominava praticamente o mundo inteiro conhecido, eis que ele então vem até nós. E Jesus chegou, meus irmãos e minhas irmãs, ele chega suave como uma brisa da primavera, como nos fala Divaldo Franco numa bela palestra a respeito desse momento. E chegando como a brisa de uma primavera e nobre como uma espada nua, ele silenciosamente começa a promover a transformação do nosso mundo, a partir da transformação dos corações humanos. A sua palavra era semelhante ao canto de uma planta, era semelhante ao a suave melodia de uma flauta, que chegava de uma maneira, ao mesmo tempo que silenciosa, como uma linda planta, e ao mesmo tempo harmoniosa, como a música ou a bela música de uma flauta, que suavemente nos trazia a sua melodia, que se transformou exatamente no Sermão da Montanha que acabamos de ler aqui para os irmãos, ou de relembrar aqui para os irmãos e para as irmãs. E a partir daquele dia, a humanidade, meus irmãos, nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento, uma semente de luz foi implantada no coração de todas as criaturas, mesmo aquelas que não compreendessem a mensagem de Jesus, também receberam essa semente de iluminação que veio a partir das promessas que o Cristo nos fez a todos, criaturas humanas ainda necessitadas ou sofredoras, demonstrando de maneira clara as bem-aventuranças que cabiam àqueles que apenas se imaginavam como deserdados de Deus, mostrando que Deus estava presente em todas as nossas vidas, em todos os nossos momentos, e que era preciso que nós o compreendêssemos, para o aceitássemos, para então sentirmos finalmente a sua presença dentro de nós e a partir daí promovermos uma suave, mas efetiva transformação das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Jesus então encaminha essa mensagem para os pobres, para os desvalidos, para os tristes, para os esfaimados e sofridos, para os desventurados, para os humildes, para os sedentos. Jesus encaminha para todos. E essa mensagem, meus irmãos, não era apenas para as criaturas do seu tempo. O Mestre sabia que os séculos se desdobrariam e que os seus filhos do Calvário estariam presentes na condição de sofredores e na condição dos trânsfugas da lei, que por não compreenderem ainda a mensagem do Cristo, haveriam de combatê-lo em todos os rincões do nosso planeta. Mas o Mestre também para eles emite essa mensagem, a mensagem de esperança, que lhes aguardaria para o momento em que, ao bater o arrependimento em seus corações, eles pudessem então compreender uma nova luz, que o sofrimento derivado das memórias tristes de um passado culposo, do remorso que muitas vezes fustiga de maneira terrível aqueles que se enganam pelos caminhos da vida, pudessem ter em contrapartida as promessas de redenção,
numa demonstração clara de que a lei divina está sempre pronta a nos abraçar a todos, independentemente da situação que nós estivermos. Mas Jesus manda um consolo especial para aqueles que sofrem, mesmo nos dias de hoje. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, de doenças, de necessidades, de diversos e diversos problemas que são características puras da vida humana nos dias que passam. Todos nós, meus irmãos, se tem algo que nos nivela, é exatamente a dor e o sofrimento. Jesus, então, estende até hoje os seus braços, mantém estendidos desde aquele tempo, quando ele subiu ao monte e, registrado por Mateus, legou à humanidade esse documento abençoado e maravilhoso, que foi o Sermão da Montanha. Ele mantém os seus braços estendidos para todos nós que sofremos e nos dizendo: meus irmãos, sofram com resignação, busquem no amor a forma de amenizar os seus males, busquem no perdão a maneira de buscar os caminhos da felicidade, porque só o amor, o perdão, a compreensão e a caridade são capazes de nos fazer felizes, mesmo que estejamos passando por momentos tristes e difíceis em nossas existências. Jesus, então, meus prezados irmãos, nos fala, nos ensina que nós somos filhos de Deus, que merecemos superar as nossas paixões, que nós merecemos evoluir, merecemos crescer, merecemos iluminar o nosso mundo íntimo e encontrar, acima de quaisquer situações, aquilo que nós mais desejamos, que é uma paz interior. Ele permanece como símbolo da paz de que nós necessitamos até os dias de hoje. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se vocês estão chorando ou estão sorrindo, se a felicidade ainda parece distante e se o amor parece ter lhe dado um adeus, como se isso fosse possível, é fundamental então que nós redobremos a confiança no Cristo. Ele virá dirimir a nossa dor, ele virá com toda certeza nos dizer que vale a pena viver, mesmo apesar de todas as situações difíceis que nos buscam no nosso dia a dia. Jesus nos ensinará, meus irmãos, que vale a pena perseverar no ideal que enobrece e cumprir a trajetória luminosa da nossa própria libertação. Amemos, meus irmãos, não nos importemos em ser amados, mas amemos, independentemente de sermos amados. Mas seja você que nós precisamos, melhor dizendo, compreender fundamentalmente a grande honra que nós precisamos ter de amar sobretudo o nosso próximo. E nós então veremos que o mundo é, na realidade, meus caríssimos irmãos, um poema de luz. E nesse poema de luz, a presença do Cristo é a maior segurança que nós temos para atingirmos a plenitude das nossas vidas. Amemos, porque certamente seremos plenamente felizes. Nós gostaríamos, meus irmãos, de terminar a nossa mensagem dessa noite trazendo uma lição maravilhosa, cujo título é Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e de Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então Simeão pegou Jesus nos braços, já velhinho, né? Afastou-se um pouquinho de Maria, Jesus ainda bebezinho, né? Criança, e começou um diálogo ali, na realidade um monólogo, né? Com Jesus menino. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura?
já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Ou seja, por que você não veio no meio dos romanos, menino? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres e movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Ou seja, no meio dos poderosos eu poderia nos libertar com muito mais facilidade. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes nem aos juízes e nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além de um estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, perguntou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro, Jesus nos braços dele, ergueu então a pequenina destra, ou seja, a pequenina mão, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu Jesus nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, de bater as mãozinhas aqui no peito de Simeão, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas passageiras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração das criaturas humanas. Meus irmãos, os ensinos de Jesus calam nos fundos corações. Eu queria deixar uma mensagem final para todos os irmãos que nos veem e que porventura estejam aflitos e sobrecarregados. Nós temos tido notícias de irmãos que procuram nossa fraternidade para poderem receber algum esclarecimento e narrar as suas dores profundas de problemas pelos quais se encontram passando. Creiam em Jesus. Abram o Evangelho em Mateus capítulo 5, 1 a 16. Leiam, releiam, tornem ler, pensem e reflitam, procurem sentir o belo, o inesquecível, o insuperável discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Aquelas palavras que significaram a compreensão, a mensagem derradeira para a humanidade de que Ele estaria junto conosco, rogando ao Pai que está nos céus as bênçãos para as nossas vidas. Tenhamos a convicção de
de que as tristezas e os problemas passam, e de que se eles nos buscam hoje, é porque nós precisamos, por algum tempo, passar por essas dificuldades e provações que nos testam a grandeza de caráter e a honradez, que nos testam as forças e nos preparam para, se resignados passarmos por todos esses problemas, encontrarmos a felicidade mais adiante. Procuramos cumprir os nossos deveres, que estão lá estabelecidos nas leis divinas trazidas por Moisés ao povo escolhido. E para que possamos conseguir a conquista da identificação perfeita das nossas vidas com as leis de Deus, busquemos em Jesus, o nosso mestre e professor maior, e peçamos a Ele que Ele continue não apenas nos ensinando, não apenas nos esclarecendo, não apenas nos advertindo, mas, sobretudo, que Ele continue iluminando as nossas almas e que nós possamos, compreendendo e amando os seus ensinos, compreendermos e amarmos mais os nossos semelhantes que estão ao redor de nós, pedindo de alguma maneira que nós reproduzamos para eles a mensagem inesquecível do Cristo no Sermão da Montanha. Mesmo com poucas luzes, mesmo com o fiasco de um fósforo, nós acendamos essa luz na vida dos nossos irmãos. Porque mesmo a pequena luminosidade de um fósforo pode significar para eles, por que não dizer para nós, a diferença entre um caminhar seguro e um tropeço difícil. Que Jesus abençoe os lábios de vocês, ampare a vida de vocês e que essa pandemia possa passar logo, para voltarmos a nos encontrar, nos abraçar e confraternizar em torno do ensinamento do Cristo nas nossas reuniões abençoadas de terças, quintas-feiras e sábados. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Eu encerro a nossa participação com a oração que recitava desde pequenino na nossa casa abençoada de Paulo de Tarso. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, encha os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração, de paz e amor sem fim. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.